Olá, eu me chamo Beto Firmino e sou diretor musical do grupo XPTO, uma companhia teatral fundada em 1984. Eu vou falar aqui de forma breve sobre algumas características do trabalho que eu desenvolvo na direção musical do grupo. E vou dividir os conteúdos que a gente vai ver aqui em 7 tópicos que eu pretendo, na medida do possível, ilustrar com alguns vídeos, com trechos de cenas dos espetáculos do grupo. O primeiro desses tópicos vai se chamar A Música como Motor da Ação, a Ação como Motor da Música. No processo de criação do grupo XPTO, cena e música são trabalhadas simultaneamente. Desde o primeiro esboço de uma cena, a ação dos atores e a música vão sendo criadas num processo de impulsionamento mútuo entre as duas linguagens. Isso faz com que a atuação e a música acabem se alternando na função de apontar os caminhos que a cena vai seguir. Como exemplo desse procedimento, vamos tomar aqui uma cena do espetáculo Coquetel Clown, que estreou em 1989. No processo de criação dessa cena, havia a princípio uns adereços que pareciam uns pentes gigantes com os quais os atores experimentavam alguns movimentos. Eu sugeri então que a gente trabalhasse sobre uma sequência de ruídos que era repetida em looping. Em seguida, um dos atores do grupo propôs uma sequência de movimentos sincronizados com esses ruídos. A gente vai ver agora um trecho do início da cena. Este trecho do vídeo está um tanto escuro, mas eu quero que vocês percebam a sequência de ruídos e tenham uma ideia dos movimentos sincronizados com ela. Vejam. Essa sequência de ruídos e movimentos tornou-se o embrião de uma cena que fazia alusão àqueles jogos eletrônicos antigos. A gente vai ver agora mais um trecho do final da cena, onde dá para perceber outros elementos cênicos e musicais que se somaram posteriormente. Aqui já tem baixo, bateria e sax tocando ao vivo sobre aquela sequência de ruídos inicial que segue em looping até o final da cena. Vejam. Vamos agora para o nosso segundo tópico, som e gesto em sincronia. No trabalho do grupo XPTO, acontece muitas vezes de a dinâmica de uma cena estar baseada na sincronia entre a música e o gesto do ator. Na cena que a gente acabou de ver, a sequência de ruídos funciona como uma guia para a ação dos atores. Mas pode acontecer também o contrário, de o gesto guiar o som. E como exemplo dessa segunda possibilidade, vamos ver uma cena do espetáculo Babel Boom, que estreou em 1994. Nesta cena, as 3 personagens basicamente se batem. E não há na dramaturgia da peça nada que indique um motivo para isso acontecer. Elas se batem porque se batem.
E eu criei então uma trilha baseada em sons percussivos, somente tensão e ação, muita ação. E observem que o pulso da cena é dado pela ação dos atores, e a música tocada ao vivo está o tempo todo grudada em cada gesto. Vejam. O nosso terceiro tópico vai se chamar A Música como Condutora da Narrativa, a peça sem texto. Boa parte dos espetáculos do Grupo XPTO não possuem texto. E quando isso acontece, a narrativa é expressa através da partitura corporal dos atores em diálogo com a condução musical. A música aqui vai como que criar uma espécie de espaço-tempo a ser percorrido pelos atores e também participará da caracterização das personagens. E muitas vezes acontece no XPTO de as personagens possuírem temas musicais específicos que vão se transformando à medida que a personagem evolui na trama. Como exemplo, vamos tomar aqui uma outra cena da peça Babel Boom, na qual são apresentados ao público dois personagens de perfil ingênuo e desconfiado. Eu optei então por uma condução musical baseada numa melodia singela que remete a uma moda de viola. Mas essa melodia é apenas insinuada, através de breves fragmentos melódicos separados por grandes pausas, instaurando na cena um tempo dilatado, interiorano. O violino e o sax fazem pequenas intervenções como que comentando as pausas. A suspensão provocada por essas pausas vai evidenciar o clima de desconfiança. Mas à medida que os personagens se aproximam, a desconfiança se dissipa, revelando o caráter simpático de cada um deles, pontuado então por um tema que expressa musicalmente a ideia de movimento, de fluência, em contraposição à dinâmica truncada do início da cena. Vamos ver.
O nosso quarto tópico se chamará Modos Musicais, a alma do momento cênico. Sem entrar em detalhes teóricos, vamos considerar aqui que a música ocidental possui alguns modos musicais que podem ser divididos em modos maiores e modos menores. Basicamente temos o modo maior associado à luminosidade, à alegria, à plenitude, enquanto que o modo menor nos remete a estados sombrios, melancólicos, tristes, de incompletude. A justaposição desses dois universos anímicos é, a meu ver, uma ferramenta importante na condução da narrativa de um espetáculo teatral. Como exemplo, vamos tomar aqui uma cena da peça Mar, Maru, Maré e a Ilha que Não É, que estreou em 2021. Esta cena é toda ela baseada numa canção cuja letra narra o momento em que o personagem Maru parte para uma aventura em alto mar. A gente vai ver a cena agora. E eu coloquei sobre o vídeo algumas observações para que vocês fiquem atentos à relação que se dá entre a narrativa, expressa aqui pela própria letra da canção, e os modos maior e menor. Vamos lá. Até logo, pessoal! Amanhece um novo dia, a aldeia toda ajudando na partida. Vem alegria no ar, Maru acena do seu barco pra torcida, na emoção da despedida. Tchau, tchau, pessoal, até logo! Ao mar, Maru, todos gritam da areia. Ao mar, Maru, aproveita esta maré. Ao mar, Maru, que ela agora está bem cheia. Ao mar, Maru, vai descobrir o que é. Vento em popa navegando neste dia tão bonito, vou cruzando o oceano infinito. O sol já vai no alto, bem perto do meio-dia, e num salto um golfinho rodopia. Roda, roda, golfinho, dá piruetas no ar, alegra o meu caminho, que eu vou sozinho por este mar. Roda, golfinho, dá piruetas no ar, alegra o meu caminho, que eu vou sozinho por este mar. O sol vai indo embora, é o dia que termina, e a lua é quem agora ilumina. O céu cheio de estrelas, sono vem devagarinho, que bom vê-las do meu cobertor quentinho. Boa noite, estrelas! Boa noite, golfinhos! Boa noite, vovó! Até amanhã! Ai, ai! E já que nós falamos de uma canção no tópico anterior, vamos agora para o nosso quinto tópico: canções em cena. Na maneira como eu trabalho a música do grupo XPTO, as canções podem ter três funções básicas. A primeira delas é narrar uma determinada passagem da dramaturgia, como no caso da cena do Maru, que a gente acabou de ver. Eu chamaria essa função de uma inserção horizontal. A segunda função é abordar poeticamente o que é tratado na dramaturgia. Neste caso, a letra da canção vai descolar da narrativa para fazer uma reflexão poética sobre o tema em questão. Essa função eu chamaria de uma inserção vertical, de aprofundamento. A canção Contrapeso, que aparece no espetáculo O Sonho de Voar, de 2003, é um exemplo dessa função vertical. Na cena que surgiu desta canção, os atores portavam sobre os ombros uns apêndices de tecido como grandes braços com pesos nas extremidades. E realizavam uma ação que evidenciava a limitação de movimentos acarretada por esses pesos.
Essa ação acontecia durante toda a canção, que numa letra relativamente longa, discorria poeticamente sobre o tema do peso. Infelizmente eu não encontrei no acervo do XPTO nenhum vídeo dessa cena, então eu juntei algumas fotos e montei um slideshow que a gente vai ver enquanto escuta um trecho da canção. Vamos lá. O peso de estar preso, contrapeso do desterro. O peso do medo, contrapeso do desejo. O peso da espera, contrapeso da agonia. O peso da ausência, contrapeso da saudade. O peso do tempo, contrapeso da tristeza. O peso do que existe, contrapeso do desprezo. O peso do fim, contrapeso da beleza. O peso do querer, contrapeso da renúncia. O peso do saber, contrapeso da certeza. O peso do segredo, contrapeso das palavras. O peso do ser, contrapeso do sim e do não. O peso de ter fé, contrapeso do não. Para quem tiver interesse em ouvir a música inteira, eu vou deixar aqui abaixo o link de uma apresentação da canção Contrapeso no Festival da TV Cultura em 2005. E além das funções que eu chamei de horizontal e vertical, a canção pode também fornecer elementos que serão transformados em música incidental, podendo inclusive vir a gerar o que a gente chama de leitmotiv, aqueles motivos musicais que vão aparecer de forma recorrente durante a peça, associados a um determinado personagem ou a uma situação específica. Vamos ver no espetáculo Mar, Maru, Maré e a Ilha que Não É um exemplo de leitmotiv. Primeiramente, vamos assistir à cena em que a canção é apresentada. Era uma gigantesca ilha de lixo boiando em alto mar. Mar, maru, maré, e a ilha que não é, e a ilha que não é, o que é, e a ilha que não é, o que é, Saco, sacola, saquinho, chinelo e escova de dente, pacote de salgadinho, ponta de cigarro e pente. só lixo, gente, Só lixo, gente. só lixo, gente. Bola de praia, baldinho, Frasco de desodorante, rede velha, canudinho, pet de refrigerante. é alarmante, É alarmante. é alarmante. Boneca, carrinho, toalha plástica de mesa, boia murcha de bichinho. Esponja de limpeza, É, mas que tristeza, mas que tristeza. mas que tristeza. Mar, maru, maré, e a ilha que não é, e a ilha que não é, o que é, e a ilha que não é, o que é. Agora vamos ver um dos momentos em que a melodia da canção ressurge como leitmotiv associado à poluição das águas do mar. E eu chegando à praia, todo tipo de objetos. Com o passar do tempo, a praia inteira ficou parecendo um lixão. O nosso sexto tópico se chamará Música e Sonorização, o papel dos ruídos. Aqui nós vamos tomar a música de um espetáculo num sentido mais amplo, de modo a englobar todo o som que se dá em cena. Além da música propriamente dita, tomada aqui num sentido mais convencional, vão entrar também os ruídos, que podem estar presentes na forma de sons pré-gravados, como por exemplo som de mar, de vento, de motores, etc. Cria-se aqui uma espécie de paisagem sonora que, além de sugerir o ambiente em que se passa a ação, pode também contribuir para a dramaticidade da cena. Uma outra possibilidade é o aproveitamento dos ruídos gerados na própria cena, que podem inclusive ser captados por microfones e amplificados de modo a extrair-se deles uma maior expressividade. Como exemplo, vamos tomar aqui uma cena da peça Oroboro, que estreou em 2019.
Nesta cena, os atores manipulavam uns moedores de café sobre uma mesa que estava microfonada, permitindo captar e amplificar o ruído dos moedores batendo na mesa. Esse ruído amplificado vai reforçar o caráter agressivo das personagens. Vejam. Nosso sétimo e último tópico vai se chamar a encenação como música. No processo de criação do grupo XPTO, é feita uma abordagem da macroestrutura do espetáculo como se fosse uma obra musical. A encenação como um todo é tratada lançando-se mão de parâmetros normalmente aplicados a obras musicais, como por exemplo, ritmo, dinâmica, andamento. Aqui entra um cuidado especial com a intensidade de uma cena em relação à outra, com as variações de velocidade, com os momentos de tensão e relaxamento, de clímax e anticlímax que vão ocorrer ao longo da peça. Este tópico não vai poder ser ilustrado com um trecho de espetáculo justamente por ele se referir ao espetáculo como um todo. E também pelo fato de o vídeo não permitir uma percepção muito clara dos elementos aqui tratados. O contato efetivo com o que é abordado neste tópico só vai ser possível mesmo através da experiência da apresentação ao vivo. E aqui eu já aproveito para convidar quem estiver assistindo a este vídeo a ir assistir a um espetáculo do Grupo XPTO. Eu vou deixar aqui abaixo os canais do grupo na internet, nos quais é possível saber onde e quando vão acontecer as próximas apresentações. Vou deixar também links de algumas das cenas que eu citei anteriormente, para quem tiver interesse em assistir a cena inteira. E quem tiver alguma dúvida ou quiser comentar algo, por favor pergunte, comente, que eu responderei com prazer. E aqui eu encerro essa videoaula. Obrigado pela atenção e até mais.